Boa noite, irmãos. Vamos dar continuidade aqui no livro do irmão Bruce Einstein, Romanos. O tema hoje é a responsabilidade do homem, a rejeição presente de Israel, capítulo 10. Não seria uma apresentação equilibrada sobre esse assunto se Paulo encerrasse sua discussão nesse ponto. No capítulo 9, ele insistiu na soberania de Deus na salvação. Agora, no capítulo 10, ele fala do outro lado do assunto, a responsabilidade do homem. Estas duas linhas da verdade andam lado a lado por todas as Escrituras. Elas podem parecer que se fundem em algum ponto nos caminhos de Deus, mas nunca o fazem. Elas são como os dois trilhos em uma longa e retilínea estrada de ferro. Olhando para a estrada, os trilhos parecem se juntar à distância, mas é claro que isso não ocorre. Tal é o caso com a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Deus quer que nós entendamos e desfrutemos dessas duas linhas distintas de verdade como são encontradas nas Escrituras, sem tentar uni-las. Danilo, você pode ditar o roteiro aí, viu? Como é que vai ser feito, se vai esperar algum comentário, se vai passar, viu? Aqui eu fico aguardando só você decidir aí, você que tá lendo. Beleza. Quando for para eu falar, você demora um pouquinho, né? E aí você coloca o outro ponto. E aí eu só começo a ler. Certo. Como não teve nenhum comentário, né? Aí já coloca para outra parte, para a gente seguir. A responsabilidade de Israel. Crer. Paulo determinou, Paulo terminou o capítulo anterior afirmando que todo aquele que crê nele não será confundido. Capítulo 9, 33. Isso traz o homem à responsabilidade. Para receber a salvação, devemos crer no testemunho de Deus do Evangelho sobre a obra consumada de Cristo na cruz. Paulo agora continua esse tema no capítulo 10, de novo e de novo ao longo deste capítulo.
ele enfatiza o fato de que os homens devem crer no testemunho de Deus para serem abençoados por Deus. Capítulo 10, 1. Sabendo que os judeus o viam como traidor e inimigo da nação de Israel, Paulo reafirma seu amor e preocupação por Israel, seu grande desejo do coração e a oração a Deus era que Israel pudesse ser salvo. O fato de que eles não foram salvos, exceto alguns indivíduos, como ele próprio, mostra que ser descendentes naturais de Abraão não os salvou. Se os tivesse salvado, ele não estaria orando para esse fim. Como mencionado, a responsabilidade do homem é crer no testemunho de Deus do evangelho concernente ao seu filho. Mas foi exatamente isso que os judeus não conseguiram fazer. Em vez de receberem a Cristo, tropeçaram naquela pedra de tropeço. Capítulo 9, 32. No versículo 2, Paulo declara duas razões para o seu fracasso. Em primeiro lugar, ele tinha zelo por sua religião nacional e os levou a se agarrar às suas formas e cerimônias, e não ver que aquelas coisas realmente apontavam para Cristo. Veja a Epístola aos Hebreus. Apegando-se às formas do judaísmo, lança um véu sobre seus corações. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. E eles não são capazes de olhar firmemente para o fim daquilo que era transitório. 2 Coríntios 3, 13 ao 15. O fim. O fim da aliança legal é Cristo e sua obra consumada na cruz. Os tipos e sombras na lei apontavam todos para ele, mas eles não viam. Isso mostra que, embora seja bom ser zeloso, nosso zelo deve ser sempre do bem e da maneira correta. Gálatas 4:18. No caso dos judeus, seu zelo não era com entendimento. Eles não sabiam que as suas escrituras apontavam para Cristo. Versículo 3. Em segundo lugar, os judeus não conheciam a justiça de Deus. Eles não entendiam o significado da cruz e, consequentemente, rejeitavam o evangelho. Como mencionado em nossos comentários no capítulo 3, 21 ao 31, a justiça de Deus tem a ver com como ele assumiu a questão do pecado na cruz e a resolveu para a sua própria glória e para a bênção de todos os que crescem. Os judeus, infelizmente, não viram isso na morte de Cristo. Eles criam e ainda creem que sua morte na cruz era a maneira de Deus tratar com ele com justiça por sua blasfêmia de imaginar que era o Messias. E quem eles insistiam ser um impostor. Isaías 53, 4. Em sua ignorância, os judeus procuravam estabelecer a sua própria justiça, pensando que ela poderia ser alcançada por guardarem a lei. Assim, eles não se sujeitaram à justiça de Deus, e isso fez com que perdessem a bênção da salvação. Versículo 4. Para eliminar a falsa noção que a justiça pode ser alcançada pelo desempenho do homem, Paulo declara enfaticamente: porque Cristo é o fim de lei para a justiça. O artigo A não está na preposição de antes da palavra lei. Isto indica que ele não está se referindo especificamente à lei de Moisés, mas ao princípio no qual o desempenho do homem é o caminho para
alcançar a justiça. Paulo está aludindo a Deus, encerrando o teste do homem na carne pela morte de Cristo. Desde a queda do homem até a morte de Cristo, Deus manteve o homem na carne em provação. Por 40 séculos de história humana, levando até a cruz, Deus testou a carne no homem de todas as maneiras possíveis. 40 é um número que indica teste nas Escrituras. E a carne provou ser má em todas as coisas. Capítulo 3, 12. 7, 18. Todas as tentativas do homem na carne de atingir a justiça com base no mérito e desempenho humanos falharam. Deus, portanto, encerrou o teste e condenou o pecado na carne, na morte de Cristo, capítulo 6, 6, 8, 3. A palavra fim aqui é teles, no grego, que significa conclusão. Ao dizer para a justiça, Paulo não quis dizer que a justiça nos tempos do Velho Testamento foi alcançada por meio do guardar da lei, mas agora, desde a vinda de Cristo, ela é encontrada nele. A lei nunca foi dada para esse propósito. Gálatas 3:21. Se ela tivesse sido o meio de justiça nos tempos do Velho Testamento, ninguém que vivesse naqueles tempos chegaria ao céu, porque ninguém era capaz de guardá-la. Qualquer esperança de alcançar a justiça nessa linha está condenada desde o início. Ao acrescentar de todo aquele que crê, Paulo está indicando que a única maneira pela qual alguém pode ser considerado justo é crendo. Não havendo comentários, né, podemos passar para o próximo tópico. A bênção do Evangelho está ao alcance de todos. Capítulo 10, do 5 ao 10. Paulo, então, contrasta a justiça que é pela lei com a justiça que é pela fé. Ele mostra que a lei mosaica era algo que dependia do desempenho, e cita Levítico 18:5 para provar isso. O homem que fizer estas coisas viverá por elas. A ênfase aqui está em fazer.
isto é, no desempenho humano. A justiça que é pela fé, por outro lado, não exige que uma pessoa faça nada, mas simplesmente creia na palavra da fé. Versículo 6, 7. Paulo então extrai um princípio da lei para mostrar que a bênção de Deus é realmente baseada só na fé. Ele cita Deuteronômio 30, do 10 ao 14, que tem a ver com quando Israel falhasse em sua responsabilidade de guardar a lei e fossem perdidas todas as possibilidades de se obter mérito com Deus com base no desempenho humano. Moisés disse ao povo que, mesmo assim, se eles se voltassem para o Senhor com fé, com todo o teu coração e com toda a tua alma, ele ainda os abençoaria no contexto desse sistema legal. Eles não teriam que fazer nada para merecer esse favor. Eles não teriam que subir para o céu ou atravessar o mar, porque os mandamentos legais estavam bem ali na frente deles, na boca e no coração, à espera de serem obedecidos. Tudo o que eles teriam de fazer seria voltarem-se para o Senhor com fé, e ele iria começar de novo com eles. Embora Deuteronômio 30 tenha a ver com a lei, Paulo usa esse princípio da graça trabalhando por aqueles que reconhecem seu fracasso e se voltam para o Senhor com fé. E adapta esse princípio ao Evangelho. Seu ponto é que Deus abençoa num princípio da fé, independentemente de estar no contexto da aliança legal ou no Evangelho que ele pregou. Paulo, então, toma a liberdade de interpretar a passagem em Deuteronômio, inserindo estes parênteses os dois grandes fatos do Evangelho: a encarnação de Cristo e a ressurreição de Cristo. Ele diz que uma pessoa não precisa se preocupar com quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer subir a Cristo dentre os mortos, porque isto já foi feito. Cristo já desceu e se tornou o supremo sacrifício pelo pecado. E ele ressuscitou dentre os mortos e está assentado à destra de Deus. Versículo 8. Assim, o Evangelho não nos pede para fazer algo humanamente impossível, mas simplesmente crer. Assim como a lei estava junto do israelita em seu coração e boca, Paulo disse que também está a palavra da fé que pregamos no Evangelho. A diferença é que o antigo mandamento era uma palavra que tinha a ver com o que o homem deveria fazer, mas agora a palavra no Evangelho é sobre o que Cristo fez. O Evangelho fala de uma obra que foi consumada. João 19:30, Hebreus 10:12. Como a palavra da verdade está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Os judeus ouviram a palavra de Deus diariamente nas suas casas e nas suas sinagogas. A salvação estava ao alcance de todos eles. Nenhum judeu, portanto, poderia dizer: Deus tornou a salvação muito difícil para mim. Versículo 9 e 10. Paulo prossegue mostrando que, uma vez que tudo foi feito por nós na vinda de Cristo e em sua morte e ressurreição, tudo o que uma pessoa precisa fazer é confessar Jesus como Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos e ele será salvo. Creres em teu coração, do qual Paulo fala aqui, significa crer sinceramente. Não é uma mera coisa intelectual.
Isso mostra que Deus quer veracidade. Salmo 51, 6. Existem dois se neste versículo que se combinam e dão ao crente a certeza da salvação. Se confessarmos e se crermos em nossos corações, seremos salvos. É simples assim. Essa é a grande promessa de Deus no Evangelho. Deus nunca decepcionou ninguém que tenha confiado em Cristo para a salvação. Muitos cristãos evangélicos acreditam que esses versículos estão dizendo que, para que uma pessoa seja verdadeiramente salva, ela deve fazer uma confissão pública de sua fé em Cristo. Consequentemente, os pregadores pressionam confissões públicas em suas reuniões e cultos de evangelho. Eles fazem um chamado ao altar para suas audiências, para que qualquer um que queira ser salvo se apresente e faça uma declaração pública de sua fé. Contudo, se tivermos de confessar perante os homens como condição necessária para a salvação eterna da alma, da pena de seus pecados, então a bênção do Evangelho não é somente baseada no princípio da fé. Torna-se fé e obras. Isso é contrário aos fundamentos do Evangelho. Capítulo 3, 26 ao 31. Além disso, isso significa que uma pessoa não poderia ser salva se estivesse sozinha em algum lugar, porque não teria ninguém a quem fazer sua confissão. E se ela morresse antes de ter a chance de falar a alguém sobre sua fé em Cristo? Certamente não podemos pensar que uma pessoa assim não esteja no céu e que não seja realmente salva e que não esteja no céu. Confessar esse versículo significa admitir ou expressar concordância. A questão é expressar concordância a quem? A. Rush disse, a Rush disse que, à luz de Filipenses 2:11, que diz: "E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai." E Romanos 14:11, que diz: "Toda a língua confessa a Deus, confessará a Deus." Toda língua confessará a Deus. Esta confissão deve ser feita a Deus e não aos homens. O crente reconhece para Deus que Jesus Cristo é o Senhor. H.A. Ironside disse: "A confissão aqui não é, obviamente, a mesma coisa que o nosso Senhor diz. Qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está no céu, que está nos céus." Esta é antes a confissão da alma ao próprio Deus, que ele aceita Jesus como Senhor. No versículo 9, Paulo menciona a boca antes do coração, que é a ordem encontrada em Deuteronômio 30. Mas no versículo 10, ele inverte a ordem. O versículo 9 enfatiza os fatos e o versículo 10 enfatiza a confissão, enfatiza e o versículo 10 enfatiza a ordem em que ocorre na alma do crente. A fé no coração produz a confissão da boca. É uma prova do que é verdadeiro no coração. Assim, a aceitação interior da palavra pela fé precede a expressão externa da confissão. Estes não são dois passos separados para a salvação, mas dois lados da mesma coisa. No curso normal do crescimento e desenvolvimento cristãos, a confissão diante dos homens seguirá a fé de uma pessoa em Cristo.
A pessoa que realmente crê no Senhor Jesus confessará sua crença a seus semelhantes. Isso deveria acontecer naturalmente, pois o Evangelho é uma notícia boa demais para guardarmos para nós mesmos. Veja 2 Reis 7:9. As Escrituras nos encorajam a falar sobre isso. Digam-nos os remidos do Senhor. Salmo 107:2. A confissão diante dos homens é boa, mas não é uma condição pela qual uma pessoa é salva eternamente da pena de seus pecados. O novo crente pode hesitar em confessar a Cristo a princípio, mas seu bem-estar eterno não depende disso. Paulo já ensinou que a bênção da salvação está somente no princípio da fé. Capítulo 1, 17, 3, 30, 4, 16, 5, 1. Ele estaria se contradizendo aqui se colocasse a confissão diante dos homens como condição. A bênção do Evangelho é oferecida a todos. Capítulo 10, 11, 13. Paulo prossegue mostrando nas Escrituras que a bênção de Deus não se limita aos judeus. Ele cita Isaías, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Isaías 28:16. Todo aquele que é uma expressão bastante grande, abrangendo não apenas judeus, mas também gentios. O uso que Deus faz desta palavra em conexão com a salvação prova que ele pretende que a bênção alcance os gentios. Assim, os gentios que creem na mensagem do Evangelho também são abençoados com o mesmo princípio de fé que os judeus. Porque, como Paulo diz, não há diferença entre judeu e grego. Quando se trata de ser salvo, ele mostrou no capítulo 3 que não há diferença entre os judeus e os gentios quanto à sua ruína e necessidade de um Salvador. Agora, neste capítulo, ele mostra que não há diferença entre os judeus e os gentios na graça de Deus sendo-lhes mostrada. Ele cita o profeta Joel para mais uma prova disso. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí é o que, juiz, é? Não estou vendo a outra letra, ou está cortado? Vou seguir. Capítulo 10, 14 e 15. Paulo então pergunta como poder. Hã? Joel.
Joel? Ah, porque é JL, né? Joel 2:32. Capítulo 10, 14 ao 15. Paulo então pergunta como poderia ser possível para qualquer um entre os gentios invocar o nome do Senhor, se ele nunca ouviram falar, se eles nunca ouviram falar dele. Ele mostra que há uma necessidade de proclamar Cristo entre os gentios para que eles possam invocá-lo e serem salvos. Ele diz: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não a quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Ele cita Isaías 52:7 para apoiar o princípio de proclamar a verdade no Evangelho. Está escrito: Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Assim, as escrituras judaicas, na verdade, encorajam a pregação do Evangelho concernente a Cristo, o Messias. Isso foi exatamente o que Paulo estava fazendo entre os gentios. E ao afirmar isso, ele se justifica por ir aos gentios com as boas novas. O evangelho não foi crido por todos. Capítulo 10, do 16 ao 21. É triste dizer que, exceto um remanescente, os judeus falharam em sua responsabilidade de crer no evangelho. Não só se recusaram a recebê-lo, mas também resistiram às boas novas disseminadas aos gentios. Paulo relatou aos Tessalonicenses, os quais os judeus também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. 1 Tessalonicenses 2, do 14 ao 16. O livro de Atos também atesta esse fato. Paulo cita Isaías novamente para mostrar que as escrituras proféticas do Velho Testamento predisseram que a nação rejeitaria seu Messias. Ele diz: Mas todos obedecem ao Evangelho,
Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Ao dizer nossa pregação, Isaías estava falando em nome de seus colegas profetas, os outros profetas do Velho Testamento que haviam profetizado sobre o Messias. Ele lamentou que a pregação sobre o Messias não, não tivesse sido crida pela nação de Israel, apesar dela conter tudo o que eles precisavam saber sobre ele. A pregação anunciou. A pregação anunciou o tempo da sua vinda, Daniel 9, 26, com Salmo 102, 24, o local seu de nascimento é Malaquias 5, 2, Miqueias. Miqueias. Seu nascimento de uma virgem, seu nascimento de uma virgem, Isaías 7,14. Sua filiação, Salmo 2, 6 ao 7. Sua realeza como descendente direto de Davi, 2 Samuel 7, 12 ao 16. Jeremias, 23, 5. Sua anunciação por um precursor, Isaías 43. É Malaquias de novo? 3:1. A maneira de sua vinda, de sua vida, a maneira de sua vida, Isaías 42, 1-3. Seu poder para trazer as bênçãos do reino, Isaías 33, 24, 35, do 5 ao 6, 61, do 1 ao 3, Salmo 65, do 6 ao 7, Salmo 89, 9, Salmo 132, 15, Salmo 89, 9, Salmo 132, 15, 89, 146, do 7 ao 8 e etc. Sua apresentação à nação de Israel, Zacarias 9, 9. Sua traição, Salmo 38, 35, 8. 14, 41. Não, Salmo 35, 8. 14, 41, 9, 55, do 12 ao 14, 69, 25, 109, do 6 ao 8, a rejeição dele pelos judeus, Salmo 35, 11, 69, 4, 109, do 4 ao 5, Isaías 49, do 4, Isaías 49, 4, 50, do 5 ao 6, 53, do 2 ao 4, Daniel 9, 26, Miqueias 5, do 1 ao 2, sua morte, Salmo 16, 10, 22, 1 ao 21, 31 a 1, do 1 ao 5, 31 do 1 ao 5, 102, 24, Daniel 9, 26, sua ressurreição, Salmo 16, 11, 22, 21, 102, 24 ao 28, seu lugar atual à destra de Deus, Salmo 110, 1, a esperança de Israel de que Deus o enviaria para a libertação deles, Salmo 80, 17, sua vinda novamente, a aparição, Salmo 72, 6, 96, 13, 98, 9, Isaías 30, 27 ao 33, Malaquias 3, 1, 4, do 2 ao 3, seu reinado público em justiça como rei sobre toda a terra, Isaías 32, 1, 61, 11, Salmo 47, 7, Zacarias 14, 9. Ele ser buscado e adorado pelos gentios,
Salmo 47, 9, 72, 11, 86, 9, Isaías 11, 10, Zacarias 2, 11. Assim, a pregação dos profetas sobre a vida e os tempos do Messias haviam sido preditos nas Sagradas Escrituras. Os judeus se orgulhavam de conhecer as Escrituras, mas eram tardos de coração para realmente crer naquelas coisas. Lucas 24, do 25 ao 26. Os profetas do Velho Testamento falavam do Messias, primeiro sofrendo e depois entrando na glória do seu reino. 1 Pedro 1,11. Esse testemunho não foi dado apenas aos judeus, mas os gentios também o ouviam, pois o evangelho foi pregado a ambos, judeu e gentio. Capítulo 1, 16. No versículo 17, Paulo fala então de como a bênção do evangelho ocorre nas almas. Ele diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, uma pregação, e o ouvir a pregação pela palavra de Deus. Assim, fé. Só um pouquinho, Dal, por favor. Assim, aí, sumiu de novo. Assim é fé. Cadê? Aí. Assim, fé em uma pessoa é um resultado de serem abertas suas faculdades espirituais de ouvir. E isso ocorre pelo poder da palavra de Deus, trabalhando em sua alma. O Espírito de Deus torna a palavra de Deus e a aplica à alma. E o Espírito de Deus toma a palavra de Deus e a aplica à alma. E assim comunica a vida espiritual à pessoa. Essa ação é chamada de novo nascimento ou vivificação. João 3, do 3 ao 5. Efésios 2, do 1 ao 5. Ao receber a vida divina, as faculdades espirituais da pessoa começam a operar. E ela é capaz de ouvir e receber comunicações divinas, isto é, a verdade do Evangelho. É por isso que precisamos pregar a palavra aos perdidos. 2 Timóteo 4:2. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e dirigida pelo Espírito de Deus quando a pregamos. Ela comunica a vida divina aos homens. Hebreus 4:12. No versículo 18, Paulo então cita o Salmo 19, que tem a ver com um testemunho da criação, para mostrar que Deus pretende que um testemunho alcance toda a terra. Isto, com certeza, incluiria gentios, pois eles estão por toda a terra. O testemunho da criação não anuncia o evangelho da graça de Deus. Paulo não o cita por essa razão, mas para mostrar que Deus quer que todos os homens recebam um testemunho de si mesmo. Isto, então, alicerça o esforço para anunciar as boas novas nas regiões da além. Versículo 19 e 21, Paulo diz: Israel não soube, como eles não sabiam que Deus desejavam que a bênção fosse oferecida aos gentios, quando suas próprias escrituras deram testemunho desse fato. Ele cita o que Moisés escreveu em Deuteronômio 32, 21, para provar isso. Eu os meterei em ciúmes com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. Versículo 19.
A implicação aqui é que Deus envergonharia Israel porque tardavam em crer, ao sua bênção ir para os gentios. Paulo acrescenta outra declaração de Isaías 65:1, para este fim. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que me não buscavam. Versículo 20. Romanos 3:11. Mas, relativamente a Israel, Isaías 65:2 disse: Estendi as minhas mãos todo o dia a um povo rebelde. Versículo 21. Assim, a partir de suas próprias escrituras, Paulo mostra que haveria essa admirável inversão de bênção. Quando Israel rejeitasse a bênção, por não receber seu Messias, Deus enviaria a bênção aos gentios. O Senhor também ensinou isso em muitas de suas parábolas. Mateus 21, 42 ao 44, 22, do 8 ao 10, Lucas 13, do 28 ao 30, 14, 16 ao 24. O resultado foi que muitos gentios entraram na bênção pela fé em Cristo. E Israel, com exceção de um remanescente, a perdeu. Assim, Paulo mostrou neste capítulo que há uma responsabilidade moral da parte do homem em crer no testemunho de Deus do Evangelho. Deus fez ampla provisão para que Israel cresça, mas o princípio se aplica a toda a humanidade. E se Israel, como nação, foi posta de lado, não é por culpa de Deus, é claramente pela própria culpa deles. Eles não apenas quebraram a lei, mas também rejeitaram o Messias e o evangelho da graça de Deus. No decorrer deste 10º capítulo, Paulo mencionou 3 razões principais pelas quais os judeus perderam a bênção de Deus: zelo pela religião nacional, versículo 2, ignorância da justiça de Deus, versículo 3, incredulidade obstinada, versículo 16. Esse capítulo aí, né, agora sendo, vamos dizer assim, explanado, explicado pelo irmão Bruciense aí nesse texto, traz assim para a gente assim ainda uma maior paz, né, no nosso coração para aquele que verdadeiramente crê no Senhor Jesus e a gente entender que esse evangelho da graça e que essa salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ela não depende de uma justiça, de alguma lei que a gente vá seguir, ou mesmo de alguma lei, alguma coisa que nós mesmos criamos e, e achamos que através disso nós podemos alcançar o favor de Deus. Mas sim, né, pela justiça que vem do Senhor Jesus Cristo. A justiça de Deus aí, que é em Cristo Jesus, que foi realizada e foi concretizada através, né, da obra do Senhor Jesus ali na cruz. Então, isso traz uma grande paz para nós, a gente saber que não depende de nós mesmos, ou de alguma dogma religioso, ou alguma regra religiosa que nós temos que seguir, né? Tanto criada por algum outro sistema religioso, ou por nós mesmos.
E quando ele está falando muito aí de justiça, né, a gente aprendeu desde o início, quando a gente começou a ler esse estudo de Romanos do irmão Bruce Einstein, que a linguagem de Paulo sempre é uma linguagem aí, vamos dizer assim, jurídica, né, vamos dizer assim. Sabe aquela linguagem da justiça, de advogado, de juiz e tudo mais? É mais ou menos nessa linha aí, né? Toda a epístola de Romanos e as explicações de Paulo sobre a questão do evangelho, né, da graça, porque a gente sabe que Romanos é o evangelho explicado. E aí está quase no final aí de Romanos, e ele, vamos dizer assim, tipo que fecha essa questão do evangelho aí nesse capítulo 10, porque está demonstrando que esse evangelho que os judeus rejeitaram, né, ao rejeitar o Messias, né, ele é capaz também de alcançar a todos, e é para todos. Né? Os judeus tinham muito aquela questão do orgulho e de achar de que as coisas eram só para eles. Né? Infelizmente, assim, o orgulho subiu ao coração deles, eles sendo o povo de Deus, que Deus, assim, formou, mas o orgulho subiu ao coração deles e eles passaram a olhar só para o próprio umbigo, vamos dizer assim, usar essas palavras, e, e não via mais nada além deles mesmos só. Ao ponto, né, de o próprio Messias vir e eles não não crer no Messias, não crer no Senhor Jesus Cristo. O Messias dele que veio para eles porque estava lá nos profetas, a gente viu aí vários textos aí, o irmão cita, né, vários exemplos da palavra de Deus ali, de citações da palavra de Deus, mostrando e demonstrando, né, a vinda desse Messias. E tantas profecias foram dadas com detalhes, e eles simplesmente, por estarem só preocupados com eles mesmos e olhando só para o umbigo deles mesmos, e no orgulho deles, achando que, né, a religião ali, a lei ali que eles seguiam era que iria salvar eles, quando foi demonstrado desde o início de quando a lei foi dada que, né, a lei não tinha essa capacidade, vamos dizer assim, de salvar. A lei só mostrava e demonstra que o homem ele é incapaz de seguir a lei de Deus por ele mesmo, na força dele mesmo, ou na energia própria dele, é incapaz de seguir a lei de Deus. Sempre ele vai, né, errar em algum ponto, ou vai, vamos dizer assim, não seguir, desobedecer em algum ponto da lei. Ele fala muito de justiça, a gente sempre tem que entender, né, quando ele está falando da justiça, ele está falando de algo que é contrário à lei, né? Quando a gente fala de você, até a gente entende, né, quando fala de justiça aqui entre nós, no mundo, está falando que vamos dizer assim, o meio que o homem aplica para que todos cumpram determinada regra, determinada lei, determinados padrões sociais, e que aquele que não segue esse padrão ou desobedece, ele vai cair, né, nas mãos da justiça para que seja corrigido, ou seja, penalizado por ter desobedecido aquele padrão. E a justiça de Deus, né, foi colocada no coração do homem desde o início, né, quando lá o Senhor criou Adão, ele deu, né, a Adão vamos dizer assim, uma, uma regra, né, não vou dizer assim a lei, mas o padrão dele, dizendo, né, sobre a questão de não comer, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão, ele desobedeceu, comeu e pecou. Então, ele
Agora, indo diante de Deus, ele não tinha mais, ele não era mais inocente, mas era um pecador. E a gente sabe que o nosso Deus é um Deus justo. E a aplicação da quebra daquela ordem ali era a morte, porque Deus falou, né? Se no dia que delas comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E realmente a morte entrou na criação e também, né, se não houvesse, se Deus não tivesse provido o meio para que o homem pudesse ser perdoado e ser restaurado, vamos dizer assim, de novo, a comunhão com ele, o final é a morte, né, que é o lago de fogo. Mas o nosso Deus, sendo um Deus justo, né, e que não, diante dele não é admitido o mal, o pecado, porque vai. E então ele também é um Deus de amor. Então ele providenciou para o homem, né, a salvação. E essa salvação sempre foi em Cristo Jesus, através do seu Filho, e ela foi tipificada, né, no Velho Testamento de várias maneiras. Então, lá com Adão, a gente sabe que, estando Adão nu ou desprovido, né, de dignidade ou de justiça para estar diante de Deus, ele estando ele nu, Adão e Eva estando nu ali, Deus, né, sacrificou um animal para que eles fossem vestidos, né? Isso aí está tipificando a Cristo, que um dia, né, no futuro, bem lá na frente, né, viria, né, aquele que nasceria da virgem, da mulher, e que morreria e derramaria assim o seu sangue, e assim nós poderíamos ter assim nossos pecados perdoados, lavados, e poderíamos assim estar diante de Deus. Então, essa justiça, quando é falada aí, é porque nosso Deus é um Deus justo. E Paulo usa essa linguagem, né, para mostrar que o homem, né, não pode, através da lei, de seguir a lei, ele se salvar. Ele não consegue. Né? A lei só demonstra que o homem é pecador e é incapaz de seguir aquilo que é o padrão de Deus. Porque a lei é boa, é santa, foi dada por Deus e mostra aquilo que é o que Deus quer, né? Aquilo que é o padrão de Deus. Mas, né, foi dado a Israel ali, a gente tem aí como exemplo mostrando que nenhum homem conseguiu guardar toda a lei. Então, não é a lei que vai salvar. Então, quem salva é o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele foi na cruz e morrendo na cruz ali, derramando seu sangue, ele levou sobre ele os nossos pecados e assim, perante Deus, ele se colocou no nosso lugar, né, como aquele sacrifício para que nós tivéssemos esse perdão e a salvação. Então, o que vai salvar o homem é ele crer no Senhor Jesus Cristo, nessa obra que ele fez. E não ele seguir a lei, né? A lei mosaica, vamos dizer assim, ou ele seguir alguma lei que ele mesmo cria, algum padrão que ele mesmo cria, e com esse padrão que ele segue, ele achar que pode chegar diante de Deus e dizer, aqui, ó Deus, fiz aqui tudo certinho. Né? Não é. Então, o que vai salvar o homem, ele crê nessa pessoa que é o Senhor Jesus Cristo. Isso é o Evangelho da graça, que tem que ser anunciado, como Paulo fala aí no final, porque as pessoas precisam ouvir, né, essa pregação, essa palavra do Evangelho, e através da própria palavra de Deus, ela vai ter essa capacidade de, ouvindo essa palavra, crer no Evangelho, crer no Senhor Jesus Cristo, e assim ser salvo. Então, tudo isso aí, né, quando a gente ouve, a gente entende, a gente compreende, a gente percebe como Deus, né, e o Senhor Jesus, ele nos amou de tal maneira, tão grandemente, para nos resgatar, nos salvar, nos tirar
de um caminho de morte, de perdição, de trevas, e ele fez isso, né? Com amor, porque se ele não tivesse feito isso, estaríamos todos perdidos, todos, né? Ninguém se salvaria. Mas Deus ele quis nos salvar. Ele quis nos salvar. Então, isso traz uma grande alegria, uma grande paz para os nossos corações, quando a gente compreende, entende isso aí, e assim a gente pode olhar para o nosso Deus, o Pai, e para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ver esse grande amor com que ele tem por nós. E a gente pode descansar e confiar, né, nessa pessoa que é o Senhor Jesus Cristo, porque ele nos ama e cuida de nós, né? E cuida de nós e nos salvou. Então, essa é uma pregação do Evangelho, e essas palavras aí, né, e esse entendimento traz essa paz aí para o nosso coração, e esse também o louvor e o agradecimento e a afeição pela pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a gente vai entendendo e compreendendo mais e mais, né, essa questão da salvação, essa obra, como ela é grandiosa, como ela é maravilhosa, como ela é tremenda. Porque se a gente lembrar, né, os anjos lá, começando com o Satanás, eles caíram também, né? Pecaram, caíram, mas não tem perdão para os anjos, né? Não tem perdão para eles. No momento que eles né, desobedeceram, se rebelaram e pecaram, eles estão perdidos, já estão, vamos dizer assim, sentenciados, a sentença deles já está determinada, que é o lago de fogo, né? Tanto que fala que no lago de fogo ele foi criado não para o homem, mas foi criado para o diabo e seus anjos, né? Mas essa sentença ainda vai ser cumprida, ela ainda não foi cumprida, mas eles já estão todos sentenciados. E então os anjos foi assim, né? Mas nós, os homens, não. Nós também pecamos, nós não somos melhores, assim, vamos dizer assim, do que os anjos, do que Satanás, outras coisas, nesse sentido, né? Assim como eles também pecaram, se rebelaram, o homem também pecou, né? E também se rebelou, vamos dizer assim, contra Deus, porque desobedeceu aquilo, a determinação de Deus. Mas Deus, ele proveu para nós, para os homens, a salvação, uma salvação, um meio de a gente escapar dessa condenação do lago de fogo. Então, ele proveu isso para nós, através de quem? Através do Senhor Jesus Cristo, através do seu Filho, através dessa obra em que o Filho dele, o nosso Senhor Jesus Cristo, veio executar, né? E em obediência ao Pai. Então, o Senhor Jesus é o nosso grande exemplo aí em todas as coisas, em todos os sentidos. E a gente vê como ele, em todo o tempo, ele andou em obediência ao Pai e cumpriu tudo aquilo que é da vontade do Pai, né? E com humildade, com determinação, com zelo, com amor, e ele fez tudo isso, pensando primeiro no Pai, em Deus Pai, na sua em trazer glória para ele, para Deus Pai, e pensando em segundo lugar também em nós, para a nossa salvação, para nos livrar, né, da condenação e do lago de fogo. Então, toda essa palavra aí nos traz essa alegria, essa paz, e nos dá também, né, essa condição de, quando a gente for pregar o evangelho, falar do evangelho para aqueles que ainda não crê, né, a gente não colocar nenhuma como é que eu posso dizer, nenhuma condição para que a pessoa creia no Senhor Jesus. Não existe isso de colocar uma condição. A palavra, o evangelho é falar da pessoa do Senhor Jesus, da sua obra, e a pessoa ouvir e crer.
Então, a gente tem que estar atento para a gente não estar colocando condição a pregar o evangelho, falar do seu Jesus que salva, mas você tem que se batizar. Ah, mas você tem que ser membro da igreja. Ah, mas você tem que ir frequentar todos os cultos, tal, tal, tal. Não, não devemos fazer isso. Né? Tá atento a isso, porque está claro aí no que está sendo falado em Romanos, nesse texto todos aí que a gente tem aprendido, que o evangelho, né, é isso, é esse anúncio dessa graça, uma coisa de graça, e que ele vem por meio dessa fé, né, a graça por meio da fé. Então, quando vamos falar do Senhor Jesus ou pregar o evangelho, não vamos colocar condição para que ninguém creia no Senhor Jesus. Não existe essa uma condição, alguma coisa que a pessoa tenha que fazer a mais para crer no Senhor Jesus Cristo. Né? A palavra, como fala no final ali, é crer no Senhor Jesus Cristo. Crer nele. Né? Crer do coração. E confessar a quem? A Deus. Não é confessar aos homens, é confessar a Deus. Quando você confessa a Deus, você está realmente dizendo lá no seu coração e reconhecendo que essa pessoa, o Senhor Jesus, né, é o Filho de Deus e que ele fez essa obra, né, na cruz, de morrer em nosso lugar, derramar o seu sangue, nos lavar dos nossos pecados e nos salvar. Crer nisso que ele fez. E que ao terceiro dia ele ressuscitou, né, o Senhor, Deus o Pai o ressuscitou e depois o elevou até o céu e está agora em glória lá no céu. Crer nisso, acabou. Né? Ah, mas agora você vai ter que ir para o culto, frequentar, depois você bate. Não, né? É crer. O que vem depois, aí é o Senhor, é uma pessoa já salva, que já creu, e agora quer, vamos dizer assim, seguir o Senhor Jesus Cristo, aquele que o salvou, aquele que o libertou, aquele que o libertou da escravidão, do pecado, aquele que o libertou da morte, e aí e tem assim esse apreço, esse amor por essa pessoa e quer então servir a ele. O que vem depois disso, de crer, essas coisas todas que nós fazemos agora, é por causa do nosso Senhor, que já nos salvou. Né? Então é por causa do nosso Senhor que já nos salvou. Então, não vamos colocar nenhuma condição a mais do que a palavra fala para falar do Evangelho. A única condição é essa que está aí, crer no Senhor Jesus. Então, ele fala disso e fala também da responsabilidade, porque é responsabilidade do homem crer, né, no Senhor Jesus Cristo. Todo homem, todos, né? Quando a gente fala homem de novo, acho que eu falei isso ontem também, está falando de homens e mulheres. Hoje em dia a gente tem que estar esclarecendo essas coisas porque está meio confuso, mas quando a palavra de Deus está falando aí que dos homens, está falando de homens e mulheres, tá bom? Todos devem crer ter essa responsabilidade de crer no Senhor Jesus Cristo, nesse evangelho aí da graça. Só isso aí, irmãos. Ok, irmãos, então o próximo assunto, vamos ver aqui, para a próxima semana, né, já são 9h31, se o senhor permitir, se estivermos aqui, o tropeço de Israel, abrindo o caminho para a bênção e para os gentios, e a rejeição da graça pelos gentios, preparando o caminho para a restauração de Israel. Admissão futura de Israel, capítulo 11. Parece que já entra aqui no capítulo 11. Tirar a cópia aqui disso e... Então, tudo ok, né, irmãos?
Então já pode dar graça, né? Jefferson, você pode agradecer, Jefferson?